Muitas pessoas buscam a Deus, mas com a finalidade de buscar os seus interesses pessoais. E, portanto, buscar a Deus com a finalidade dos seus interesses pessoais não é tão bom assim. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje João capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. No versículo 14, no templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Então veja, o templo é lugar de oração. O templo é lugar de buscar a Deus. Mas o que aquelas pessoas estavam fazendo? Buscando a Deus? Não, buscando seus próprios interesses, a qual Jesus deixa muito claro. E versículo 16, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Vocês estão fazendo comércio na casa de Deus. Então isso nos mostra que muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas para buscar os nossos interesses pessoais. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Então você tem que tomar uma decisão. Você quer seguir a Deus ou você quer seguir os seus interesses? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então veja, esse pessoal aqui, eles não estão conseguindo servir a 2 senhores. Eles estão no templo, mas só estão conseguindo servir ao dinheiro. Porque não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo, como está aqui na palavra. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Você está entendendo? Jesus está deixando claro, ou você vai me servir ou você vai servir o dinheiro. Ou você vai me servir ou você vai servir os seus interesses pessoais. Amado irmão e amada irmã, aqui Deus está nos dando um grande ensinamento. Cuidado, porque tem muita gente que busca Deus com a finalidade de receber o que Ele tem para me dar. E muitas das vezes são bens materiais. Ora, se você precisa de bens materiais, isto é consequência, mas não deve ser a nossa primeira busca. Aliás, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, se tiver que vir alguma coisa em acréscimo, que venha, mas em primeiro lugar o reino. Quando você busca Deus,
Você busca a Deus para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo, e nós não podemos ter outra finalidade. Eu vou buscar a Deus porque eu estou precisando disto. Eu vou buscar a Deus porque eu estou precisando daquilo. Não, isso tudo é consequência. Eu busco a Deus por causa de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 5 a 7. 1 Timóteo, capítulo 6, de 5 a 7. Os vãos conflitos entre os homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro, que era o caso deles. Sem dúvida, a grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2, 17. É que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo sob os olhares de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não falsificar a palavra, para não viver uma falcatrua do Evangelho. É preciso que nós tenhamos sinceridade de coração. É preciso que eu e você buscamos a Deus com sinceridade de coração. Então, ao eu buscar a Deus, eu quero Deus. O resto é consequência. Eu pergunto para você, para que você reza? Para que você vai a uma igreja? Que o teu desejo seja sempre a Deus. Coloca aqui nos comentários. Eu quero buscar só a Ti, Senhor. Eu quero buscar só a Ti, Senhor. O resto é consequência. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.